Falando em PT, nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado estadual Dr. Vinícius Nascimento. Vamos falar de política também, mas vamos falar sobre uma lei que é importante, uma lei de autoria dele, foi sancionada pelo governador Rafael Fonteles e institui o certificado de empresa amiga da inclusão para aquelas empresas que possuam 70% dos funcionários capacitados para atendimento a cidadãos e cidadãs com transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, entre outras síndromes, entre outros problemas que nós vamos tratar aqui. Dom Vinícius, deputado, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Douglas, um prazer estar aqui. Bom, vamos conversar sobre esse assunto. Primeiro, antes de falar da lei de sua autoria, eu acho que a gente precisa pontuar uma questão que eu acho importante, que é não só, nós vamos chegar na lei, mas já começando em termos de sociedade, né? Falando de escola, falando, por exemplo, da inserção dessas pessoas no convívio social, não é? No condomínio onde elas moram, no bairro onde elas moram, na cidade. Quer dizer, infelizmente, essas pessoas ainda enfrentam, essas famílias ainda enfrentam problemas no dia a dia ali, né? Tem muita discriminação ainda, muito desconhecimento, que geram situações desconfortáveis, deputado. Primeiro, falar assim, de inclusão é quando você tem realmente um ambiente, digamos assim, inclusivo, né? Que a pessoa possa se sentir bem em qualquer ambiente. Então, às vezes, a discussão sobre inclusão sempre se tornou muito falando de lei, de obrigação, do tipo, você precisa ter a calçada acessível, você precisa ter as normas dentro da sua empresa. Ali. Então, essa ideia parece que é uma coisa obrigatória, né? E que você precisa avançar, você precisa sensibilizar as pessoas, né? Eu sempre digo que a pessoa só sabe o que não estar incluso quando ela precisa, para a vida dela ou de algum querido dela, de uma pessoa que ela ama, dessa inclusão. Fatos banais, uma fratura de um tornozelo, o paciente fraturou, aí ele descobre que a casa dele não inclui, é uma casa excludente, não consegue ir no banheiro, não consegue ir na sala, não consegue sair do quarto para a cozinha. Isso é um exemplo banal. E o mais que a gente tem trabalhado é que as pessoas entendam e aprendam como tratar e como conviver com a neurodiversidade. Então, quando a gente começa a desenhar todas essas políticas de inclusão, a gente precisa realmente mudar a forma da gente viver, da forma da gente encarar. Por isso que se tem a ideia da cidade inclusiva, né? Inclusive, existe um movimento da Secretaria da Inclusão da Pessoa com Deficiência, CEID, que o secretário é Mauro Eduardo, que chama Cidade Inclusiva, né? Que ele faz os fóruns regionais. Para que serve aquilo ali? Para criar esse ambiente de inclusão. E foi daí que a gente foi formatando o modelo de você criar um mecanismo de treinar. Aqui o senhor vai receber, para entrevistar, pessoas com neurodiversidade. E a gente precisa saber como é que a gente se porta, se há algum movimento que a gente não deva fazer para essa pessoa, deputado, como é que ela se sentiria confortável. O senhor falou que a criação de leis, e aí, quando a gente fala criação de leis, a gente está falando, obviamente, de criação de regras, e regras que não são cumpridas têm punição. Ou seja, pode até iniciar com um quadro assim, mas o que o senhor está dizendo nós temos que trabalhar para que isso se transforme numa questão de consciência. Seja natural. Seja natural, ou seja, haja uma preocupação natural das pessoas, que aquilo faça parte do dia a dia das pessoas. Por que você tem uma vaga que está pintada com o símbolo da pessoa com autismo? E a pessoa que não tem o transtorno do espectro autista, para o carro em cima dessa vaga? Porque ela falta essa consciência. Às vezes, a falta de educação, do ponto de vista de informação, ela faz o cidadão tomar atitudes ruins. Então, quando a gente pensa nessa forma, a gente criou um mecanismo de realmente fazer um treinamento para as pessoas, que tornar disponível para qualquer pessoa. Aqui para o pessoal da TV O Dia poder assistir e fazer esse curso, e a partir daí todos os servidores da casa estarem prontos para receber pessoas com neurodiversidade, uma farmácia, uma padaria, um restaurante. Como é que você consegue fazer para receber cada vez melhor essas pessoas? Então, o desenho que foi feito a gente teve uma conversa longa com várias famílias que têm
pessoas que têm... Agora partindo para a lei da sua autoria, para a gente entender melhor, doutor Vinícius. Que tem a neurodiversidade, e nós passamos a conversar com essas pessoas, conversar com associações, conversar com profissionais da área, e vimos que há um método, né, o método ABA, que é um método consagrado no mundo, que você consegue realmente melhorar tanto a parte de inclusão ambiental, quanto de relacionamento, quanto de convivência, e está se desenhando todos esses módulos, exatamente para colocar disponível na Secretaria de Educação, que aí você tem uma abrangência, né, para qualquer pessoa poder participar. Só para a gente entender, eu acho importantíssimo. Na verdade, existe esse método. O que é esse método? É um método que ele faz o treinamento para que a gente tenha um ambiente que ele seja inclusivo e que você também consiga ter atitudes inclusivas. Isso faz parte do desenvolvimento até neuropsicomotor de todos nós. Pois é, mas o senhor está falando dessas orientações de um modo geral, de um modo geral. Então, os módulos são criados de uma forma geral. Como é que a gente consegue fazer... Paciente que tem transtorno do espectro autista tem uma crise dentro de um supermercado, no meio de umas compras. Como agir? Como é que você age? Porque muitas vezes, quando você tem um quadro de crise, nem a própria família está preparada para poder fazer a abordagem. E muitas vezes essa pessoa tem no ambiente público e ela termina sendo, às vezes, maltratada, ou às vezes até violentada, porque a pessoa não entende que aquilo ali é um momento de crise que tem que ser contida, né? E tem uma forma para você abordar. Então, a ideia é que a gente consiga colocar isso disponível, que a pessoa possa se qualificar, e a colocação do selo, né, do certificado da empresa amiga da inclusão, é para estimular, porque, afinal de contas, isso é uma política positiva. Quando você faz e você coloca o selo na sua empresa, e que você pode colocar isso nos rótulos do que você vende, publicizar e dizer, nossa empresa aqui, além de qualidade, ela tem inclusão, isso é uma política e uma propaganda positiva. Então, o certificado é para poder estimular as pessoas a participarem, mas vai ser uma colocação dentro de uma plataforma que qualquer pessoa vai poder ter acesso. E qualquer pessoa... A plataforma digital que as pessoas... que vai ter a inscrição, vai emitir o certificado ao final da conclusão do número de horas. De acordo com os módulos. E você tem módulos que vão seguindo. E isso sempre é mutável, porque eu acredito que a partir dessa aplicação, nós vamos ter assim, um avanço muito grande e vai ter mais pessoas querendo contribuir e participar. Então, você vai tendo essas adequações e a criação. Você consegue melhorar o ensino, porque o servidor, de forma geral, vai poder ter acesso da escola pública e da privada. O restaurante vai poder ter acesso, a farmácia, onde tem shows, a pessoa vai saber como agir para a neurodiversidade, como é que é o ambiente que seria ideal para essa pessoa, como é que você vai receber e tratar essa pessoa com o carinho e a dignidade e a humanização que ela precisa. Doutor Vinícius, agora, o senhor está falando de empresas, enfim, mas a gente falando de sociedade, falando de uma realidade mais ampla, como está hoje, por exemplo, o tratamento deste assunto no sistema educacional público? Não, ele tem avançado muito, né? Primeiro com a implantação de profissionais dentro das escolas para poder fazer o acompanhamento. Como você tem uma barreira, que é o número de profissionais capacitados e a quantidade de alunos com neurodiversidade, e você tem que aumentar o número de alunos dentro das escolas, fazer com que eles tenham qualidade e qualificação no ensino, é que foi pensado esse modelo de oferta de curso, de formação, exatamente para você ampliar e ter uma capacidade maior. Porque quando você for certificando as pessoas, vai tendo essa melhora na qualidade da receptividade e da parte educacional mesmo, do cuidado do dia a dia, você vai realmente facilitando a vida do poder público e do privado. Porque você não é barato você fornecer esse tipo de formação e você qualificar e requalificar profissionais. Então, isso é o que eu acredito que o Estado tem que ser um indutor. E o indutor ele pode fazer como? Qualificando, certificando, monitorando. Então, isso é um tipo de política que ela realmente funciona, porque ela vai ofertar, o Estado faz o investimento,
coloca a oferta daquele curso, faz a qualificação ou requalificação das pessoas, ele emite um certificado que você garante que aquela pessoa passou pelaquela qualificação e depois você vai ter o monitoramento interno, seja de instituições de ensino, Isso seja gratuito, de instituições gratuito, que é a forma que eu entendo que o Estado ele é um indutor do desenvolvimento, seja ele do desenvolvimento de infraestrutura, seja ele do desenvolvimento pessoal, intelectual das pessoas. Vinícius, o portador do transtorno do espectro autista, a questão da hiperatividade, enfim, desses exemplos que nós passamos aqui, enfrentam realmente problemas muito difíceis, o senhor falou na escola, na sociedade, e eu me lembrei agora de um período que houve uma discussão muito ampla no país inteiro. Eu não sei se a expressão é essa, mas é o rol taxativo dos planos de saúde. Sim. Aquela polêmica. Queria aproveitar aqui a oportunidade só atualizar como é que ficou aquela... Porque havia uma tentativa de negar um tratamento multidisciplinar aos portadores. Ainda se tem muita dificuldade, né? Que mesmo porque, só para esclarecer, eu sou como médico especialista, o portador do espectro autista ele precisa de um tratamento multidisciplinar e é um tratamento que não pode atrasar, ele tem um curso. Você, além de ser multidisciplinar, são especialistas mais raros que ele precisa. Então, algumas coisas foram avançadas, do tipo... a aprovação da lei em que o relatório, né, o relatório médico, que o paciente chama seu laudo médico emitido, ele já não tem mais data de validade, porque antes a pessoa precisava ficar renovando o laudo. Então, se eu preciso de uma consulta com um neuropediatra, que ele já é um profissional raro, são poucos profissionais disponíveis na rede pública e na privada, e você ainda tinha um tempo limite que perdia a validade daquele laudo, de uma coisa que não é uma doença, porque não é a doença. Então, o paciente que tem transtorno de espectro autismo, ou tem TDAH, ele vai continuar tendo, porque ele é assim. Então, como é que se tinha um laudo que perdia a validade, provisório? Então, isso causava um aumento das filas e muito sofrimento dessas famílias que não conseguiam adquirir os seus direitos constitucionais para tratamento, para poder receber alguns auxílios, para a proteção das mães que precisam cuidar dessas crianças e precisavam de um laudo para poder manter essa carga horária dela reduzida. Então, esses avanços, mesmo que a ANS ela tenha colocado no rol dos planos de saúde, mas você tem um outro lado, que é o número reduzido de profissionais. Então, você tem mecanismos que está sendo planejado e criado. Saúde digital é um mecanismo de você colocar profissionais de uma forma digital, utilizando a consulta por telemática, exatamente para poder você facilitar o contato desses pacientes com profissionais de especialidades mais raras. Então, você tem que criar um mecanismo para facilitar a vida do usuário, seja da saúde suplementar, seja da privada, do SUS, esse paciente ele tem o direito constitucional de ser atendido. E a grande massa nossa utiliza o Sistema Único de Saúde. Por isso que essa discussão sobre a saúde digital, ela tem que ser realmente feita e tem que ser investida, tem que ser ampliada, porque ela aproxima o profissional, aquele profissional mais raro para você encontrar no mercado, do usuário do Sistema Único de Saúde. Então, Vinícius, vamos mudar aqui um pouco de assunto, falar de política, já falou, o senhor foi um dos pré-candidatos do PT à Prefeitura de Teresina, foi o primeiro a apoiar o atual pré-candidato escolhido, Fábio Novo, passou a coordenar, inclusive, a pré-campanha dele, enfim, depois Merlon Solano fez o mesmo. Como é que o senhor tem acompanhado, doutor Vinícius, esse desdobramento aí, qual a sua análise, esse desdobramento, claro, foi escolhido, mas até a reunião da executiva municipal foi convocada pelo vice-presidente, teve que ser convocada pelo vice-presidente, tentativa de troca de membros da executiva, agora recurso na executiva nacional. O senhor imaginava que essa, digamos, democracia interna do PT, essa liberdade que o partido sempre deu para seus integrantes de discutirem, de debaterem, tomaria essa proporção? Continua tendo a democracia, né? Se houve um questionamento da forma que foi conduzido, recorreu-se ao Diretório Nacional. E isso, dentro do partido, é o funcionamento natural dele, né? O que eu fico vendo toda essa movimentação, é que eu vejo que todo mundo está querendo
ajudar, todo mundo está querendo realmente fazer colocar o seu nome para poder ajudar a Teresina. E isso é bom, né? Quando você tem um número grande de pessoas que estão trabalhando, estão dialogando, estão multiplicando suas lideranças, para poder realmente conseguir montar um grupo forte para concorrer a uma eleição em 2024, isso é positivo. Porque a gente sabe que todos eles estão colocando o nome numa tentativa de realmente mostrar que é o melhor para Teresina. Então, todos os partidos estão também trabalhando dessa forma. O PT, ele é um PT, como ele é mais democrático, ele é mais aberto, é um partido que ele não trabalha mais interno, ele trabalha realmente socialmente, até porque o maior número de filiados é do Partido dos Trabalhadores, então você termina tendo uma interferência e uma transparência maior dos seus movimentos internos, porque as pessoas estão na comunidade, as pessoas que formam esse partido, é o maior partido do estado do Piauí, então você, naturalmente, a disputa interna ela se torna mais clara. Então, é natural, assim, a forma de você estar evoluindo. A gente acredita que o Diretório Nacional, assim como quando o Diretório Municipal recorreu ao Diretório Nacional, ele vai fazer a entrega dessa resposta e, a partir disso aí, vai se amiudando e vai se levando. A eleição é lá na frente, né? Como eu lhe disse naquele dia, que a gente tem muito tempo. Isso pode gerar sequelas, a possibilidade, por exemplo, de segmentos do partido não seguirem Fábio Novo, quer dizer, não subirem do palanque, não se engajarem na campanha. Eu não acredito que esse seja o motivo, né? Assim, não haveria motivação para poder realmente não acompanhar a decisão de um partido da base. Porque a gente tem que lembrar que a eleição ela vai sendo construída com outros partidos. Da mesma forma, se você olhar o movimento que está tendo dentro do MDB, PSD, do PSDB, do PL, do PP, você vê que tem uma movimentação muito grande de todos os candidatos. Exatamente porque para você chegar nesse nome ideal, você precisa realmente de muito sentimento, de sentir a população. São essas pesquisas que estão sendo feitas. Se for pela pesquisa, hoje os candidatos do doutor Silvio e o Fábio Novo são os candidatos que estão mais à frente. Você sempre vai ter a pesquisa Silvio, Bárbara e Fábio Novo. Então, aquele cenário, desde aquela época que a gente conversou, ela está se mantendo, né? Então é um cenário muito definido. E a gente tem que ver de uma forma também muito objetiva, né? A partir de agora, depois que você vê a parte objetiva, aí você vai começar a trabalhar dentro da federação. Nós temos que escutar a Tereza Brita. Nós temos que escutar o PCdoB, nós temos que escutar o Partido Verde, porque nós somos uma federação. Então, essa decisão do Partido dos Trabalhadores já foi votada pelo Diretório Municipal e agora está na fase final de diálogo. A partir daí é ter realmente a conversa com toda a federação, escutar o PV, escutar o PCdoB, para poder, no final disso, mostrar um nome e, a partir daí, ir conversando com os outros partidos, que também está tendo disputa interna, mas ela não é exposta. Por quê? Porque há uma diferença do Partido dos Trabalhadores. O número de filiados é muito grande, os membros do partido, eles dão opinião abertamente, eles falam na comunidade, falam dentro das reuniões do Diretório Municipal, por isso que é mais claro. E essa é a grande vantagem do PT, é a democracia, a forma de lidar, as coisas mais abertas, mais claras, e isso é uma forma positiva. Doutor Vinícius, muito obrigado pela participação. Prazer receber o senhor aqui. Agradeço. Parabéns aí pela lei, porque de fato é um início. E aí, como a gente conversou já aqui, quando não há esse nível de amadurecimento sobre o assunto, tem que se começar através de exigências legais, realmente, e de incentivos também, como essa lei que o senhor propôs, esse serviço, né, essa formação que está sendo oferecida para a população piauiense. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Nós estamos no primeiro ano de mandato, trabalhando diuturnamente realmente para poder colocar ações dentro da Assembleia que realmente impactem a vida das pessoas e fazer essa construção política, para a gente poder ter realmente uma capital bem gerida, para poder a gente ter um Estado bem gerido e que o mais importante é que todo esse efeito político chegue em quem interessa, que é no povo.